Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Clara, eu tô de volta. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre essa HQ aqui, que é Pássaro Branco, da RG Palácio. Faz muito tempo que eu não gravo vídeo, mas já faz bastante tempo. Todo esse tempo eu estou planejando, preparando internamente pra falar sobre essa HQ, que é perfeita, é muito boa. E eu vou fazer uma resenha sobre ela no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, só não se esquece de curtir, de deixar o comentário aí, se você gostou, se não gostou. E de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, tá? Esses recadinhos de sempre, basicão. E agora vamos rodar a vinheta aí pro vídeo. Bem, então, antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho sobre o que é esse livro, pra você que não conhece. Eu acabei conhecendo esse livro pela autora, então, a autora é RG Palácio. Ela escreveu Extraordinário, ela escreveu vários outros livros, todos centrados nesse universo do August, que é o menininho, que é o protagonista de Extraordinário. Então a gente tem Og e Eu e outras histórias, a gente tem 365 Dias Extraordinários. Todos esses livros se passam no mesmo mundo de Extraordinário, no mesmo universo, digamos assim, e tem ali alguma relação com o personagem protagonista de Extraordinário. Não é diferente com Pássaro Branco, só que Pássaro Branco, diferente dos outros livros da autora, é uma HQ, ou seja, uma história em quadrinho. Eu, particularmente, não sou muito chegada em HQ, mas principalmente pela questão da marginalização desse gênero. Então, geralmente, ele não é tratado como um gênero literário, de fato. Muitas pessoas dizem que não é literatura, ou então tem a impressão de que ele é só pra criança, tipo, ai, só criança que lê HQ, ali que começa com a Turma da Mônica e tal, e que depois você não deveria voltar pra esse gênero, mas na verdade é um gênero muito rico e que integra ali a arte gráfica, né, os desenhos, nesse caso são muito bonitos, e a própria história, né, que é a arte literária, assim, de fazer magia com as palavras. Então, ele une esses dois e faz a HQ, né? Incrível, perfeito. Não preciso estar aqui comentando o porquê a HQ são coisas tão incríveis. E por isso também, às vezes, que o preço é um pouquinho mais caro, por isso que às vezes a gente não consegue comprar. A gente sabe que o preço no Brasil não é uma coisa totalmente acessível. Eu, particularmente, quase nunca compro HQ, tanto que essa é a primeira HQ que eu tenho na minha casa, de fato. As outras HQs que eu li foi ou pela biblioteca do colégio, ou algo assim, ou até mesmo online, pirateando, né? Não vamos comentar sobre isso. Mas, basicamente, foi dessa maneira. Então, hoje estou aqui com Pássaro Branco, da RG Palácio, que já escreveu todos esses livros que se passam no universo de Extraordinário, e não é diferente com Pássaro Branco. Então, uma breve sinopse desse livro vai falar sobre a história da avó do Julian. Pra quem não sabe, o Julian é meio que o vilão da história do Og. Então, em Extraordinário, o Julian é meio que aquele menino babaca que enche o saco pra caramba, que ninguém mais aguenta mais a cara dele. E nessa história, o Julian ele vai começar a historinha conversando com a avó dele. Então, esse é meio que o prólogo do livro. A gente só tem as primeiras 5 páginas falando sobre isso, basicamente. Então, só nesse bem comecinho, em que a gente tem o Julian conversando com a avó dele por Skype. Tipo a gente tá fazendo aqui, sabe? Eu tô conversando com uma câmera. Ele está conversando com a câmera por Skype com a avó dele. E ele precisa fazer um trabalho da escola. E nisso a avó dele começa a contar algumas coisas sobre a época que ela viveu no nazismo. Então, é literalmente 2, 3 páginas que a gente tem falando sobre isso. A gente tem aqui os desenhos, né? E aí, logo em seguida, a gente começa já a parte 1, que é de fato a história, que é de fato a avó do Julian narrando essa história. E aí começa a contar desde a infância dela, como que ela percebeu o nazismo se instaurando, como que ela percebeu os pais dela, tipo, como que ela percebeu o fato dela ser judia nessa situação, como que essas restrições começaram e depois todo o desenrolar da guerra, né? Mas é um livro muito pesado, então só pelo tema, né, só quando a gente fala sobre nazismo, a gente sabe que o livro provavelmente vai ser pesado. Eu achei esse livro particularmente muito parecido com o Diário de Anne Frank, porque também trata ali de uma menina judia que tá se escondendo e tal, e que tá lidando com todas essas necessidades. Achei bem parecido. A própria autora, RG Palácio, nos agradecimentos e na nota da autora, ela fala que ela leu Anne Frank, então provavelmente ela foi influenciada um pouquinho por isso também. E é muito interessante toda essa narrativa. Eu gostei bastante, é um livro muito rapidinho. Então, assim como eu estou tentando fazer um vídeo aqui pra vocês ficar bem curtinho, esse livro aqui também foi bem curtinho, simplesmente flui muito bem, rápido. Eu acho que eu li ele em 1, 2 dias, eu comprei ele muito rápido, tanto que eu fiquei tipo, meu Deus, eu gastei tanto dinheiro e eu li em 2 dias. Mas é muito bom. Ele tem
muita coisa interessante. A gente não precisa falar sobre como livros sobre essa época são importantes pra gente não repetir o passado. A gente tá vendo hoje em dia muitas maneiras de governo totalitárias, muitos partidos recebendo ascensão dessa maneira, através do totalitarismo, através da violência, inclusive violência contra determinados povos e determinadas populações, e a gente não pode deixar isso se repetir. Isso foi uma tragédia, a gente não pode. Então, todo momento que a gente tá lembrando e falando sobre isso, e se emocionando, e criando literatura sobre isso, e falando sobre isso, é um passo a mais que a gente dá pra conseguir se distanciar disso e evitar que isso se repita novamente. Algumas coisas que eu gostei bastante, o traço. Como eu não sou acostumada a ler HQ, no começo eu achei o traço meio, tipo, simplório. E eu não sabia se eu ia mesmo me acostumar com esse traço, mas depois eu me acostumei e fiquei tipo, ai meu Deus, que coisa linda. Tanto que tem algumas ilustrações, as ilustrações das árvores pra mim é a coisa mais bonita do mundo. Desculpa, RG Palácio, mas você sabe desenhar árvore muito bem, cara. As árvores eram muito bonitas. Tipo, acho que os desenhos que eu mais gostava eram os desenhos das arvorezinhas. Eu achava muito bonito, olha isso. Muito lindo, muito lindo, muito lindo. E outra coisa que eu gostei bastante também foi o fato de que a própria autora desenhou. Então, tipo, cara, RG Palácio, você não só é uma escritora, mas você é uma ilustradora muito boa. O prólogo e o epílogo, pra falar a verdade, eu esperava um pouco mais. Então eu esperava que tivesse mais participação do Julian, até pra tratar sobre a questão de que ninguém nasce mal, de que foi muito da educação dele, que por isso que ele foi no universo de Extraordinário. Na verdade, como ela colocou muito pouquinho do Julian, de certa maneira eu até achei desnecessário. Tipo, pra que colocar o Julian, sabe? Tipo, pra que fazer uma relação com outro livro? Eu não sei se isso seria mesmo necessário. Eu acho que esse livro ele deveria ganhar fama por ele mesmo e não por pertencer ao universo de Extraordinário. E eu tenho medo que o fato dela ter colocado Julian nessa história toda meio que fez com que ela ganhasse sucesso e tipo, estou colocando Julian pra conseguir sucesso, pra pegar os fãs de Extraordinário também, sabe? Não sei se eu gostei, se eu me identifico, se eu concordo com isso. Mas de qualquer forma é muito bom. Uma das coisas que eu gostei muito também, e não é spoiler, eu acho que não é spoiler, mas a avó dele tá contando toda essa história que aconteceu com ela. E ela faz algumas referências também ao momento político atual. Na época que ela escreveu, vou até conferir, ela escreveu em 2019, então até mesmo nessa época que ela escreveu, a gente já estava tendo ascensões de governos totalitários, a gente já estava tendo ascensão de discursos violentos e discursos de segregação. Então, eu acho muito importante ela falar sobre isso no momento atual, no momento atual, entre aspas, né? Porque é o momento atual que ela escreveu o livro, que foi 2019, e inclusive no final tem bastante menções, tipo, são pequenas referências que se você perceber assim, você pega, principalmente ali no epílogo, falando sobre, tipo, a situação daquela época nos Estados Unidos. Óbvio que nos Estados Unidos, né? Mas a gente pode relacionar também com o que tá acontecendo no Brasil. Eu não sei em que data eu vou postar esse vídeo, mas provavelmente vai ter passado as eleições, então, tipo, a gente deve falar também sobre esse tipo de coisa. Enfim. É isso, eu super recomendo. Eu dei 4,5 estrelas pra ele. É muito difícil eu dar uma nota tão boa pra um livro. Eu sou aquela que é muito difícil eu dar um 5. É muito difícil. Eu sempre acho algum defeitinho no livro. Óbvio que eu achei alguns defeitinhos, alguns eu já falei aqui no vídeo. Mas enfim, 4,5, mas foi favoritado. Eu gostei muito dele. E eu achei que ele foi ótimo pra mim também abrir o meu olhar pra livros como HQs, que às vezes eu acabo não dando tanta atenção. E eu acabo não buscando e não consumindo, e consumindo mais textos literários, romances mesmo, sem ter nenhuma ilustração e tal. Mas eu gostei muito e com certeza vou me aventurar mais nesse gênero, motivado pela RG Palácio. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Então, basicamente, eu só falei um pouquinho da minha opinião sobre Pássaro Branco e o quanto eu amei esse livro. Eu espero que vocês leiam, que vocês deem uma chance. Me falem nos comentários algum outro livro que fale sobre o nazismo, que fale sobre essa época histórica tão importante. Me fala se você gostou do vídeo, me deixe seu feedback aí nos comentários. E se você ainda não curtiu, né, curte e tal, e isso aí. Obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo.